Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Partidas de 15 minutos com 10 segundos de acréscimo e em busca de subir o rating no chess.com, plataforma gratuita. Subir porque a gente já alcançou aí, como vocês podem ver, nós já alcançamos aí os 2.300 pontos de rating. Então, nosso bordão meio que agora ficou estranho, né? Vamos ter que alterar aí esse bordão. Então, colocar o subir no lugar de em busca dos 2.300. Vamos colocar em busca de subir aí o rating, né? Quem sabe chegar aí aos 2.400. Pode ser, mas vai ser bem difícil, né? Porque se para 2.200 entre 2.300 foi uma luta, então de 2.300 para 2.400 vai ser uma guerra, né? Vai ser uma verdadeira guerra, porque realmente aí a discrepância, né, de rating entre um 2.300 e 2.400 é muito alta. Bem, então é isso. Vamos procurar aí um adversário e ver no que vai dar, né? Ver se a gente consegue subir mais um pouquinho o nosso rating. Pelo menos estabilizar, né, ele aí nos 2.300, que já tinha alcançado antes, caiu um pouco. E agora eu quero estabilizar. Como assim estabilizar? Se eu chegar aí até uns 2.320, vai ser um pouco mais difícil eu cair, né, do rating 2.300. Se eu conseguir alcançar os 2.320, vai ser um pouco mais difícil eu cair, né, voltar para os 2.200. Eu vou, talvez eu consiga manter aí os 2.300, né, aí vai ficar aquela, mantendo entre 2.320, 2.310, vai para 2.330 e mantenho aí pelo menos os 2.300. Então vamos tentar subir mais um pouquinho para a gente conseguir nos manter aqui nos 2.300 de rating, que vai ser, eu creio que vai ser uma tarefa muito difícil. Então vamos buscar aqui um adversário personalizado e jogar. Eu acho que a gravação aí já deve ter dado 1 GB mais ou menos, né? Talvez mais. Isso só de mim falando, explicando conceitos estatísticos do chess.com. Ou seja, 1 GB de espaço do meu celular vai pro lixo, tendo sido aproveitado nada, né? Quem é esse jogador aqui? Training, eu acho que eu já enfrentei ele. Praticamente todo mundo aqui já se enfrentou uma vez nessa faixa e ele perdeu contra mim. Opa, ele perdeu, agora ele vai vir com tudo. Agora ele já perdeu contra mim, ele vai vir com tudo, né? Tem que esperar que agora ele é na agressividade máxima, então por isso que eu vou jogar rápido. Exatamente, ele tá jogando aí um sistema moderno, né, da Slava. Como que se combate? Isso eu não vou tentar combater nada não, vou fazer o meu esquema aqui, um esquema típico de catalã. Não vou tentar combater nenhuma das ideias dele no momento. Só que eu também não quero definir para onde que eu vou rocar, porque ele não definiu ainda, né? Mas se ele começar ataques agora, eu creio que vai ser arriscado. Então vamos só rocar. E esperar aí para ver o que acontece. Vamos jogar aqui. Eu já caí várias vezes nessas posições e realmente... Bem, é aqui agora, né? É aqui. Por que aqui? Na verdade, talvez não seja aqui, porque o bispo dele já saiu. Vamos ver aqui primeiro, então. Eu quero que ele faça C5, né? Ele não fez. Conseguimos aí uma boa... Agora ele não vai C5 mais, né? Se ele tentar fazer C5, eu faço C5, né? Se ele, por exemplo, se ele jogar B6, daí talvez eu faça C5. Que agora eu tô planejando B4 também. Ele só nos ajudou. Realmente só nos ajudou aí.
temos aí, além de tudo, temos o par de bispos. Eu acho que ele não tá jogando de forma muito correta. Por enquanto aqui tá tudo protegido. Se eu jogar a torre na coluna C, provavelmente ele vai fazer A5. Mas aí eu faço... vai dar uma confusãozinha agora, né? Vai dar uma confusãozinha agora. Agora é hora de pensar. Realmente, vamos pensar. Vai ser complicado, né? Vamos lá, vamos tentar aqui. Vai ser complicado para ele também. Defender. Tenho 6 minutos. Agora é a hora de jogar rápido, né? Bem, aqui esse lance eu já tinha previsto que ele ia fazer. Só que esse foi bem inferior. O cavalo dele vai ficar preso. Que coisa boa, cara. Ele ficou com o cavalo fora de jogo. Isso daqui que é estratégia, senhores. Ele quer... Não sei o que ele quer fazer. Que ele vai... ele quer entregar um peão para poder libertar o cavalo no futuro. Eu vou deixar essa estrutura do jeito que tá. Vou botar uma pressão lá, ó. Exatamente. O que acontece se eu tomar ali? Ele não parece ter muita compensação, não. Tá, eu não posso deixar ele tirar o cavalo. Então, vou fazer o seguinte. Começar a tomar ali. E vou proteger o peão. Nossa, aqui agora ele se lascou. Aqui eu tô ganho, né? Aqui eu tenho que estar ganho, cara. Olha essa posição aqui.
Desistiu. Aí, ó. Diziam quando eu tava jogando mais partidas rápidas. E está aí uma partida rápida para vocês, né? Também não vou jogar mais, eu consegui um bom rate. 2.310 de rating. É claro, vamos fazer aqui análise, né? Partidas rápidas devem ter análise. E desculpa por toda hora bater aqui na hora que eu termino, porque virou já um hábito, né? Eu não consigo segurar. Mesmo quando eu não estou online, eu ainda bato aqui a mão quando eu ganho. Né? Só quando eu ganho. Quando eu perco, não dá pra fazer isso. Porque aí seria cringe. Então vamos fazer aí a nossa querida análise. O melhor lance é aquele que a engine determina como sendo o melhor lance. Caramba, cara. Mas realmente, o bot aqui não tá errado, não. O melhor lance é aquele que a engine determina como sendo o melhor lance. Pô, a engine falou, né? Quem nós aqui, meros mortais, vamos ser para discutir, né? E podem chamar aí o Kremlin, podem chamar aí o Naroditics, porque fizemos aí 92% de precisão. E a engine com certeza nos deu aí vários dos melhores lances. Bem, vamos ver aqui. Intensa. Essa foi uma partida séria. Vamos ver que a nossa adversária também fez uma precisão boa, só que realmente nós dominamos aí, né, a partida. Cometemos apenas 2 imprecisões e um erro que eu provavelmente vou discordar com a engine. Fizemos 8 lances de livro e 9 dos melhores lances, enquanto nosso adversário fez 6 dos melhores lances. Bem, vamos passar aqui na abertura, porque 8 lances de livro já é um material aí de estudo para nós, né? Eu digo com vocês e digo para mim também. Eu quero ver quais foram esses 8 lances de livro que eu fiz. Então vamos lá. Bem, cavalo em F3, lance de livro e a abertura hatch, né? Aqui o bot ainda dá uma informação sobre a hatch. A hatch é uma abertura rara, mas flexível, que controla o centro com o cavalo antes de decidir, né? Antes de você decidir qual peão você vai avançar. Por exemplo, é um mito. Muita gente diz que você não quer avançar o peão de E4 na hatch. Sim, você quer. Mas se o adversário jogar D5, você não pode mais. Porém, se o adversário jogar aqui um lance como G6, e aí você joga o E4 e pronto, né? Você tem a posição aí dos sonhos, que é o cavalo em F3 e o peão de E4. É como se você tivesse aí de brancas jogado E4, só que seu adversário não jogou siciliano, não jogou nenhuma outra linha aguda, né? Ele jogou um lance passivo e você conseguiu ali a posição que você queria, né? Uma posição ativa que tendo feito E4. É claro que se o adversário faz D5 pedindo E4, o jogo segue. Você faz D4, depois tenta romper com C4, atacando o peão dele de D5. E se ele tomava, você pode tanto aí fazer E4. Se ele segurar a rapadura, você vai ter a vantagem, não se preocupe. E se ele não tomar, e jogo que segue, né? Vai ser aí o seu gambito da dama recusado, porque vai transpor. A abertura hatch, o interessante da abertura hatch é que ela pode transpor para muitas variantes, né? Por isso que eu jogo ela. Bem, seguiu D5, D4, ele jogou cavalo em F6, jogamos C4, deixa eu tirar esse mouse daqui, ele jogou C6, aí foi para uma espécie de eslava, eu desenvolvi o cavalo, porque agora sim, quando seu adversário ameaça com um lance atrás a defender o peão, veja a diferença, vamos voltar aqui para vocês entenderem a diferença. Aqui ele não tem nenhuma ameaça de defender esse peão com um peão. Então, eu não me preocupo aqui agora dele tomar. Nessa posição que eu não me preocuparia dele tomar, porque com certeza eu tenho vantagem, caso ele tente defender esse peão. Mas nesse caso aqui, ele já fez o C6, o B5 ainda é jogável. Você ainda pode jogar, não se preocupando com o seu peão de C4, porque sempre você vai ter ali uma vantagem posicional pelo seu peão. Mas eu prefiro jogar nessa posição aqui, um lance que é instrutivo, que é cavalo em D2, não é o melhor lance da engine, mas a posição continua equilibrada e eu ainda defendo meu peão de C4. Então sim, é um lance de livro muito interessante. Ele jogou o bispo em F5, né? E aí ele já fugiu um pouco do que eu queria que ele fizesse, mas você não pode ficar esperando que seu adversário quer que você faça, porque incomoda mesmo. O bispo em F5 incomoda porque você queria fazer o E4 em um momento, né? E é mais uma peça aí para atrapalhar o E4. Mas você sempre fica na possibilidade de ele tomar aqui, né, e você reforçar o E4. Mas, detalhes, né, de teoria. Eu fiz G6, agora com outros objetivos, o computador não gosta muito. Mas é um lance muito teórico, G3. Você vai no futuro, você vai dar apoio para fazer o E4. Ele fez aqui o E6, que não acho que é o melhor lance nessa posição.
Não sei, né? Talvez aí... Esse bispo não combina muito nessa casa. Parece que ele combina, mas talvez o bispo aqui e o fianqueto do bispo de casas escuras por parte das negras seria mais interessante. Por quê? Porque o bispo fianquetado aqui nessa casa com o peão de C, já tendo avançado 2 casas, torna essa diagonal aqui muito frágil, né? Então o bispo nessa posição aqui, ele estaria numa possibilidade muito... Ele teria um potencial muito elevado no futuro, né? Por estar dominando essa longa diagonal. Como o Rafa Milk fala, ele seria o prefeito aqui da longa diagonal, né? Mas detalhes, né? Ele escolheu outra variante, que também é interessante também. E aqui eu segui uma espécie de catalã, né? O computador não gosta muito aqui do... Olha que interessante, hein? Ele seguiu um lance muito óbvio para qualquer jogador. Ele seguiu o desenvolvimento do cavalo. No entanto, o computador não gosta muito, porque ele prefere H6, que é o lance que a maioria dos grandes mestres fala para você não fazer. E ele fez o desenvolvimento do cavalo, que é um lance que a maioria dos mestres fala para você fazer. Então, realmente, as posições do xadrez são muito complexas, né? Talvez aqui é para esconder o bispo, tá? O H6 aqui agora explicando. Talvez, não sei, mas talvez seja para esconder o bispo. E eu nem pensei, então eu deveria ter pensado em tomar esse bispo. Afinal, eles estavam me atrapalhando, mas nem passou pela minha cabeça em tomar. Apenas fiz o rock, exatamente, no computador que já manda imediatamente ter jogado cavalo. Mas aqui a gente entrou na teoria ainda. Perceba que B3, ele fez bispo em E7, eu joguei o bispo em B2, ele fez o rock e foi o último lance de livro. Isso no lance 9. Não foram no lance 8, no lance 9 foi o último lance de livro. E aqui diz que essa é a... Peraí, vamos voltar aqui. Colocar para o mesmo... Ah, tá bom, que informação vazia. Vazia não, né? Interessante. Mas aqui eu quero saber mesmo sobre a abertura. Essa é a defesa eslava. Eu joguei 232 vezes com brancas, com a taxa de 50% de vitória, né? Ou seja, 49% de talvez empate e derrotas. Então, essa taxa aqui, como está acima de 50%, eu considero boa, né? Mas se estivesse abaixo de 49%, mas abaixo de 50%, seria uma taxa ruim e você deveria estudar mais aí a defesa eslava, né? E aqui vamos, já mostramos aqui a abertura, né? Então tá aí uma posição que você pode tirar uma foto. Tô com uma vontade de ir no banheiro, por isso que eu tô explicando rápido. Eu acho que eu vou no banheiro e vou voltar. Então vamos pausar tudo. Bem, voltamos. Deixa eu ver se tá gravando aqui, porque agora eu tô com medo de ter... acho que tá, né? Deixa eu ver aqui. 27 minutos. Então realmente aí não perdemos as nossas partidas. Bem, como eu estava explicando, acho que eu terminei de explicar aqui a abertura. Peguei até um cafezinho aqui, que eu não devia ter pegado café, porque café é diurético e com certeza vai me dar vontade de ir no banheiro depois de novo. É sempre beber café. Porque você está bebendo café num copo Stanley? Porque ele mantém aqui o café, né, na temperatura ideal. Então vamos continuar aqui a nossa análise. Bem, a gente terminou de ver a abertura. Vamos passar mais um pouco, que agora a parte da estratégia. Aqui eu fiz o A3 para poder jogar o B4. Caso ele jogasse A5, eu ia jogar C5 e aí eu poderia fazer o B4, né? Porque o bispo não estaria aqui mais ganhando o peão. Caso contrário, se ele jogasse A5 direto, eu não poderia fazer B4, senão o bispo estaria tomando depois das trocas, né? Então, tendo explicado aí para que eu joguei o A3, ele jogou aqui o cavalo, que eu não creio que foi um bom lance, o computador concorda comigo. Esse não foi um bom lance porque permite jogar o B4, né? O computador não gosta, mas é a minha estratégia, né? Eu joguei o A3 para poder jogar o B4, então eu tenho que seguir com o meu plano. No xadrez tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando você não segue a sua estratégia, quando você não segue um plano que você já tinha feito anteriormente, você costuma perder. É capaz de você perder. Já aconteceu muito com isso. Eu fiz um lance planejando fazer uma coisa. Só que eu vi algo que na minha cabeça parecia bem melhor. Depois eu segui, eu fugi da estratégia, porque eu estava na minha cabeça pronta para fazer outra coisa, que parecia ser bem melhor. No final eu perdi a partida, né? Porque eu desconsiderei um monte de coisa que tinha nessa linha, na outra linha. Eu desconsiderei aonde que minhas peças ficariam e a posição ao todo, né? Então, seguindo aqui a minha estratégia, não é a melhor de todas, mas é a estratégia que eu já pensei, né? Que eu já calculei.
E fora que eu vou poupar tempo, né, se eu seguir uma estratégia que eu já calculei. Então, por isso aí que eu joguei o B4. Mesmo a engine não considerando o melhor lance. Aqui ele fez as trocas que eu também não acho muito bom, porque permite que agora eu jogar o E4, né? Ele pode tentar combater aqui com o cavalo, né? Vamos supor que ele joga o cavalo, mas aí eu faço o F3 e eu vou fazer o E4 de qualquer maneira. Então essa é a minha ideia agora, fazer o E4. Ele jogou o bispo que realmente não é um bom lance, meu peão já está protegido. E eu consegui aí fazer o E4, que é o melhor lance. Que é o tema, né? Você faz a catalã, quando você joga catalã, um dos temas aí, em algum momento, você fazer o E4. O C4 você faz geralmente no início, e o E4 no meio jogo ele tem que sair, né? Ou quando, se o seu adversário te der a oportunidade de você fazer o E4 na abertura, então faça. Não deixe de fazer. Aqui eu consegui fazer no meio jogo, então tá tudo certo. Seguimos aí um monte de trocas. Eu fiquei com um par de bispos, o que é uma certa vantagem. Ele jogou aqui cavalo em B6, que é um bom lance de acordo com a engine. E aqui agora que chegou um momento de dúvida, né? Como defender esse peão? Eu pensei em vários lances candidatos. Aqui de acordo com o computador, as brancas já estão melhores. Mas você tem que achar os bons lances, né? Eu pensei nesse, só que aí ele ia jogar esse, eu ia perder o bispo, né? Então não era bom. E o outro lance que eu calculei foi torre aqui em C1. Que eu defendo o peão. E agora, caso ele jogar o cavalo, né? Meu bispo tem essa casa. E fora, mas esse torre em C1 aqui tinha um porém, né? Eu tava esperando ele jogar aqui o A5. Que aí eu ia jogar B5, porém, ele ia jogar aqui o peão em C5. E eu não poderia tomar, né? Senão meu bispo estaria caindo. Então eu pensei nisso tudo. E mesmo assim eu vi que esse era o melhor lance, era a torre em C, né? Porque caso, agora voltando para a linha de novo, caso ele, vamos seguir de novo, eu jogo a torre em C, ele faz o A5, eu jogo o B5. Agora caso ele jogar o C5, eu vi que o peão estava caindo. Aí depois que eu vi que o peão estava caindo, eu resolvi jogar a torre em C. Depois de analisar isso tudo, eu resolvi jogar a torre em C. Eu ainda analisei que seria complicado jogar esse lance. Eu também analisei esse daqui, a subida, né? A captura também eu tinha analisado, né? Caso ele jogasse aqui, eu analisei a captura, não seria muito bom, porque o bispo ia tomar, capturando ameaçando a torre, né? Onde quer que ela estivesse. Então, a captura, no primeiro momento, não parecia muito bom. Se a dama dele estivesse aqui, a captura seria boa, né? Porque aí ia poder tomar o cavalo com tempo sobre a dama. Bem, terminada essa análise aí, por isso que eu joguei a torre em C. O computador não gosta muito, mas aqui eu pensei nesse lance, só que eu estaria entregando o peão, né? É claro, o computador vê alguma espécie de compensação depois trazendo a torre para a coluna. Só que eu não gosto de jogar assim, porque eu não vi a compensação. Então eu não gosto, ele poderia defender muito bem aqui o bispo com o peão, né? Por exemplo, caso ele tomasse, ele poderia aqui defender o bispo com o peão e ia ficar esse bispo aí pregado. Então, e fora que eu não poderia fazer aqui F5, né, atacando a base, porque tá cravando meu rei. Eu teria que gastar muitos tempos para poder punir esse bispo aí, né? Então, não vi compensação nenhuma. Realmente, o computador concorda com a nossa análise, ele tinha que ter jogado A5, ele não viu. E agora, né, eu tô livre, né? Eu já posso tirar a dama aí. O computador insiste nesse sacrifício de peão. Eu não vou fazer esse sacrifício, cara. O computador insiste. Não, eu não vou fazer isso, não. Eu simplesmente tirei a dama para trazer a torre e adicionar mais um defensor pro peão, né? Eu quero segurar o peão. Eu posso, né? Não tem porquê. Eu tô na posição aqui ativa. Não tem porquê entregar um peão. Fora que eu não conheço os lances da máquina para poder aproveitar, né? Se eu soubesse o que a máquina tá vendo aí para poder entregar esse peão, eu fazia. Mas se ela tá vendo só uma cravada na dama, eu não quero entregar esse peão de jeito nenhum. Uma cravada na dama você resolve descravando, né? Ele ameaçou o bispo, que não é um lance muito bom. Ele devia ter jogado esse lance quando ele tinha oportunidade, né? Quando o meu bispo estava preso. Aqui não faz sentido algum. Porque agora ele ficou naquele tema do cavalo. Ele mesmo vai perder o cavalo dele. Ele vai fazer outro lance aqui que foi horrível. Provavelmente o computador vai concordar comigo. Que foi esse B5. Esse foi um lance horrível. Perceba aí que ele está com 2.3 a menos aí, né? Está com uma desvantagem de 2.3. Ou seja, o que isso significa? Que ele vai ficar com uma peça presa. Ou que ele perdeu uma peça, né? Ele não perdeu nenhuma peça, então isso significa que a peça dele está presa. Ele não consegue mais aí jogar com esse cavalo. O computador não gosta muito, mas faça. Esse é um lance bom que você deve fazer, né? Você vai manter que o cavalo dele perceba que não tem volta, né? O cavalo dele aí não tem mais volta para nenhum canto.
Ele ficou com... Literalmente ele tá com um cavalo a menos aqui agora. E aqui ele tentou livrar o cavalo, né? Ele fez um lance muito esperto. O computador gosta, porque é um lance que bagunça um pouco ali a minha estrutura de peões. Ao primeiro momento eu não quis tomar. Então primeiro eu forcei. Vocês vão escutar algumas vuvuzelas aqui atrás, é porque é carnaval, tá, gente? Carnaval, felicidade. Então tem alguns barulhos aí. Peço que não liguem muito. Ele fez o lance correto aí, tentando desestabilizar um pouco a minha estrutura. Eu joguei aqui a dama. O computador achou esse bom lance, sim, essa é a maneira certa. Eu também gostei desse lance, porque agora eu deixo ele com vários problemas, né? Primeiro, boto um problema aqui. E segundo, eu tô agora ameaçando capturar esse peão, porque ele vai ficar ali com a torre e a dama presas na defesa do peão de C. Então sim, eu ameacei um peão e tô ameaçando outro peão também. E caso ele tomar aqui primeiro, vamos supor que ele toma aqui primeiro, eu também faço um lance intermediário, né? Eu tomo aqui, atacando a dama, ele tem que mover a dama, e depois eu recupero o peão, fico com um peão a mais. Fora essa potência, né? Eu vou ficar com um monte de peão passado, né? Ele não vai conseguir nem defender esse peão, eu acho. Eu vou ficar com... Aqui, na verdade, aqui ele já tá perdido, né? De acordo até com a barrinha concorda. Aqui ele já tá bem perdido. E eu acho que eu consegui finalizar bem, né? Depois talvez eu tenha cometido algumas imprecisões, mas eu acho que eu consegui finalizar bem. Tomei, o computador concorda, o computador prefere que eu avanço. Não é um lance que eu vejo. O avanço talvez seja para quê? Para criar peão passado. Só que não é um lance que eu faria, né? Por isso que eu não sou o computador, não é um lance que eu faria. Preferi simplesmente tomar ali o peão de graça. E agora ele planejou trazer a torre para recuperar o peão, só que eu não vou deixar. Eu quis ameaçar o cavalo não... pro meu bispo ganhar essa casa, né? Como vocês viram na partida, pro meu bispo ganhar essa casa e proteger o peão. Então eu tomei o cavalo. O computador não gosta muito, mas é um lance que você ainda mantém a vantagem. E proteger o peão, que é o melhor lance. E realmente aí continuamos com a vantagem. Eu acho que eu soube aproveitar muito bem, né? As oportunidades. Ele trouxe a torre para a coluna. Aqui o computador não gostou muito, mas esse lance é interessante, que eu estou ofertando peão. Só que repare que eu vou ganhar esse peão aqui depois das trocas. Vamos supor que ele toma e eu retomo. E ele toma aqui de bispo, eu retomo. Eu vou tomar aqui no final de dama, atacando a torre. Com tempo e com um peão passado, né? Que é o mais importante. Fora esse peão aqui, né? Fora esse peão aqui. Ou seja, eu vou tocar na torre com um peão passado. É muita vantagem. Eu acho que aqui é muita vantagem para não ser jogado esse lance. Então, eu não considerei algumas coisas, mas realmente eu ainda estou com a vantagem, né? Eu não vi a linha completa, mas eu acho que aqui eu ainda tenho vantagem. Então, vendo como é que a gente pode falar? Vendo esse pequeno recorte que eu vi no final aqui, que a dama estaria atacando a torre. Eu vi até aqui, a dama estaria atacando a torre. Eu tenho um peão passado, eu vi até esse recorte. Eu acho que eu tomei sim uma boa decisão. Tanto que ele fez um lance muito errado. Aqui sim eu acho que a Brancas estava em situação melhor. Mas agora sua posição vencedora. De acordo com o bot aqui. Porque realmente agora... Repare aí que o material está totalmente equilibrado. Né? Talvez eu tenha um peãozinho a mais. Só que ele está com 3.3 aí de desvantagem. Isso significa que ele tem... É como se ele não tivesse aqui esse bispo. É como se ele não tivesse um bispo. Então, e agora creio que eu tenha feito o melhor lance da engine, que é realmente parafusar aqui essa torre. Talvez seja realmente o melhor lance, vamos chutar aí. É o melhor lance, e aqui realmente esse é o tipo de lance que consolida, né, a sua vantagem. Repara aí que ele não tem nenhuma forma de contrajogo. As torres não jogam em nenhum lugar. Esse peão aqui está eternamente protegido pelo bispo, né? Ele não consegue... Talvez uma estratégia seria essa, mesmo assim ia demorar muitos tempos, estaria caindo esse peão. Ele não está defendendo esse peão no momento, com certeza estaria caindo esse peão. E tem muitas outras formas de vantagem que eu posso ver aqui nessa posição. Estou com o peão passado, né? E fora que eu estou com um peão a mais, esse peão aqui está condenado. Ou seja, são muitas variantes. Se eu parafusar esse bispo aqui, ele não tem como atacar esse peão e esse peão vira alvo. Então eu acho que essa posição que realmente... Isso é a minha análise, talvez o computador tenha outra análise aí, mas pela minha análise humana aqui, eu acho que essa posição realmente aí está muito ganha para as brancas, né? Eu não vejo como as negras podem... Eu vi agora, né, um lance que eu mostrei para vocês que agora talvez seria esse. Só que
Eu aposto que se eu jogar esse lance aí, o computador não vai tirar a torre. Vocês estão duvidando de mim? Vamos botar aqui na análise. Vamos botar na análise, porque vocês duvidaram de mim e eu não gosto que duvidem de mim. Eu vou supor, esse é o lance que eu fiz aqui. Eu vou supor, realmente, é o lance da engine aqui. Bispo em D8. E eu creio que... Opa, tô apertando o botão direito. O botão esquerdo, seu... Eu creio que o computador não vai tirar a torre. O computador joga o lance dama, toma, C6. O computador não tira a torre. Pô, até porque ele não vai poder tomar aqui a minha torre, né? Como é que é? Peraí, o computador ganha mais um peão. Vamos ver aqui a linha do computador. Vamos ver a linha do computador. Chega de achismo. Deixa eu só desativar aqui. Vamos ver a linha do computador, vai. Toma. Vamos ver a linha do computador inteira. Aqui vamos supor que ele toma de bispo. Eu tomo. Acho que é essa a linha do computador, né? Ele toma. E aqui o computador toma de... Eu tomaria de A. Vai tomar de A também, né? O computador toma de A. A dá um B6. E realmente, se você olhar essa posição aqui... Se você olhar aqui essa posição... Não tem muita coisa que as negras possam fazer, né? Vamos supor que ele jogue aqui o lance E5. Eu jogaria o lance D5, né? E agora eu tenho uma avalanche de 3 peões passados conectados, fora que seu peãozinho aqui está atacado. Seu peãozinho está atacado. E como que ele resolve essa situação? Se ele atacar aqui esse peão, que é o mais fraco, né? Eu jogo... Ele pode até tomar, talvez ele possa até tomar. Não, ele não pode, cara. Eu vou seguir essa linha aqui só porque eu sou teimoso. Eu vou jogar aqui. Toma. Toma. E toma com cheque. Vamos ver, eu acho que até essa linha deve ganhar. Até essa linha ganha. Brancas estão ganhas ainda. Como que ele para a promoção desses peões aqui? Eu quero que vocês me expliquem como. Até essa linha aqui, que foi a pior linha que eu poderia imaginar, ganha. Então talvez seja melhor, né? Como que ele para a promoção desses peões? Se ele jogar esse, ele deve imaginar que eu quero avançar esse, mas eu avanço esse. E agora, se ele tomar, eu promovo. Não pode tomar. Se ele pedir a promoção, eu avanço esse. É impossível, né? É impossível parar os seus peões. Então, realmente, até essa linha aqui que eu pensei, sem nenhum cálculo, ainda vence. Então, realmente, aí... vamos voltar lá para aquela posição. Deixa aí que eu botei no modo análise. O computador parece que engasga tudo aqui, né? Vamos voltar aqui sem análise. Então... Opa, tem que clicar nas peças, né? Então, até essa... Eu percebo que foi até mais rápido, né? Então, vamos voltar aqui. Até essa linha aqui, que eu joguei... até essa linha aqui que eu fiz praticamente ao toque, sem cálculo nenhum. Ele joga aqui, eu avanço, mesmo sabendo que não pode, porque minha torre está caindo. Mas eu faço ela mesmo assim. Deixo ele me dar cheque, tomar minha torre com cheque, salvo. E mesmo assim, as brancas estão ganhas, né? Dessa linha aqui eu joguei sem cálculo algum. As brancas continuam ganhas. E se ele voltar a torre, vamos imaginar que talvez ele volte a torre. Imaginando que eu vou fazer esse, eu faço esse. E ainda ele não tem salvação. Se ele jogar aqui, argumentando... Eu posso até avançar... Só que eu seria mais cruel, não ia avançar. Eu ia jogar esse, e aí ele ia ter que tirar a torre, né? E aí promove, ganha a torre, e o resto é história, né? Mais uma dama aí chegando. Então, realmente, aí a gente chegou numa posição que, sem fazer muito esforço, né? A gente conseguiu alcançar aí essa posição de completo domínio sobre o adversário, né? Foi uma partida rápida, né? Foi realmente uma partida aí que não durou muito tempo. Se eu não me engano, aí, ele jogou 2 minutos, né? Ele tá com 8 minutos, eu joguei aí 6. Vamos ver, vamos ser sinceros aqui. O final foi aqui, né? Aqui foi ensaio nosso. Esse foi o final. Eu gastei 5 minutos, ou seja, eu praticamente joguei uma partida Blitz. Ele jogou uma partida Bullet, né? Ele gastou 2 minutos e 80 segundos. Então, por isso, é importante você pensar numa partida de 10 minutos. Perceba aí que eu usei meu tempo, né? Eu consegui aproveitar totalmente o meu tempo. E ele jogou como se estivesse jogando Bullet. E agora ele vai levar aí pra casa mais uma derrota contra a gente, né? Ele mesmo? É ele mesmo.
Ele vai ficar aí com 2 derrotas contra a gente. Aprendeu aí agora. Agora eu tô com medo, né, de encontrar ele de novo aqui no chess.com, porque ele vai nos atacar com sangue no olho e voadora com os 2 pés no peito, né? Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Vamos deixar ali no relatório. Vamos deixar aqui no relatório da partida. Fizemos 92% de precisão. E tem um dado que eu esqueci de mostrar para vocês, né? Não teve brilhante. Não teve brilhante, não teve excelente. Mas fizemos aí uma performance de rating de 2.600 pontos de rating, né? Ele fez de 2.350, o que também é impressionante. Na abertura nós fizemos 97.7, ele provavelmente vai fazer a mesma perto, né? Perto aí da precisão. No meu jogo fizemos 87.5, jogamos mais precisos, e ele fez uma boa precisão. Só que no meio jogo, quem ganha, na verdade, no final ou no meio jogo, você só vai ganhar se você fizer uma precisão ali acima do seu adversário. No entanto, não adianta nada você fazer uma precisão acima do seu adversário no final, se você não fez uma precisão acima do seu adversário no meio jogo, né? Por exemplo, o seu adversário fez uma precisão melhor que a sua no meio jogo, e ele ficou na posição ganha, e você fez uma performance de máquina no final, por exemplo, mas ele fez uma performance razoável no final, ele ganhou. Ele ainda ganhou a partida, porque ele já estava ganho, ele fez apenas o final necessário para te ganhar. Enquanto você fez os melhores lances da engine para sobreviver, né? O máximo que você pudesse, você conseguiu 99% de precisão no final, só que você perdeu, porque você apenas estava sobrevivendo aos lances razoáveis do seu adversário. Já aconteceu muito isso nas partidas minhas. Bem, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê like se você gostou, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Valeu! Falou!